Aspectos do Decálogo do Advogado, segundo o professor Ives Gandra Martins. Primeiro, se não considerares a tua como a mais nobre profissão sobre a terra, abandona-a, porque não és advogado. Segundo, o advogado é o deflagrador das soluções. Ser conciliador sem transigências de princípios e batalhador sem tréguas nem leviandade. Qualquer questão encerra-se apenas quando transitada em julgado e, até que isto ocorra, o constituinte espera de seu procurador dedicação sem limites e fronteiras. Terceiro, nenhum país é livre sem advogados livres. O advogado deve ter o espírito do legendário El Cid, capaz de humilhar reis e dar de beber a leprosos. Quarto, sem o poder judiciário não há justiça. Respeita teus julgadores, como desejas que teus julgadores te respeitem. Quinto, considera sempre teu colega adversário imbuído dos mesmos ideais de que te reveste e trata-o com a dignidade que a profissão que exerces merece ser tratada. Sexto, sê justo na determinação do valor de teus serviços. Justiça que poderá levar-te a nada pedires, se legítima a causa e sem recursos o lesado. É, todavia, teu direito receberes a justa paga por teu trabalho. Sétimo, quando os governos violentam o direito, não tenha receio de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e os pusilânimes te critiquem pela acusação. Oitavo, não percas a esperança quando o arbítrio prevalece. Sua vitória é temporária. A posteridade será grata à legião de pequenos e grandes heróis que não cederam às tentações do desânimo. Nono, o ideal da justiça é a própria razão de ser do direito. Por isto, estuda sempre, todos os dias, a fim de que possas distinguir o que é justo do que apenas aparenta ser justo. Décimo, tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas deixar de advogar. Só assim poderás dizer, à hora da morte: cumpri minha tarefa na vida, restei fiel à minha vocação. Fui advogado. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa. Este é o teu país. Hoje estamos em festa. Temos a honra de receber o renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, professor Ives Gandra Martins, especialista em Direito Tributário e Ciência das Finanças da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, professor emérito das Universidades Mackenzie, da Escola Superior de Guerra e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Membro das Academias de Letras Jurídicas Brasileira, Paulista, Internacional de Cultura Portuguesa, Lisboa, Brasileira de Direito Tributário. Recebeu vários prêmios, entre eles o Colar de Mérito Judiciário dos Tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro,
medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura e da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro. Autor de mais de 80 livros individualmente. Outros 300 em coautoria. Mais de 1000 estudos sobre assuntos diversos, traduzidos em mais de 10 línguas em 21 países. Caro telespectador, gostaria de, neste momento, compartilhar minha alegria face à magnitude deste personagem de elevada importância para o nosso país, Ives Gandra Martins. Como está, professor? Vai bem? Muito bem, e é uma honra estar no seu programa, Laércio. Muito obrigado. E o professor, eu vou chamar de desembargador, eminente desembargador. Não chama de Ives, ou não vou chamar de Laércio, como nós deveríamos falar. Sabe o que é? Entre dois amigos. Sabe o que é Ives? Eu vou dizer a você uma coisa muito importante. Nós estamos num país que já não respeita as pessoas de bem. As pessoas que devem ser respeitadas. Os olhares são alhures. Eu acho que esta é uma homenagem que nós estamos fazendo a você como professor, que você é. Eu já disse, mas não vou chamar mais de professor, vou chamar de Ives, tá bom? Mas eu não podia deixar de me expressar desta forma. A primeira pergunta que eu vou fazer, aliás, eu vou dizer que o seu irmão, João Carlos Martins, esteve nesse programa e falou de você. Quer relembrar? Vamos relembrar. Roda o VT. A sua família, ela é também cheia de celebridades, né? Você tem o seu irmão que é jurista, o Ives Gandra Martins, e também o pianista José Eduardo Martins. Fale sobre eles. O Ives é um tributarista e um constitucionalista respeitado no Brasil de norte a sul, leste a oeste, com publicações em vários países do exterior, inclusive. E o Ives, como ser humano, é uma pessoa rara, uma pessoa que todo santo dia está além de estudar. Aliás, nós estávamos falando isso antes do programa. Certo. A pessoa só atinge os seus objetivos se tiver disciplina. Claro. Eu digo que tudo se faz com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. E o Ives procura se aperfeiçoar dia a dia. Ele está com 79 anos e eu acho que ele é um exemplo para o nosso país. Ives, você vem de uma família de forte ligação com a música. Por que decidiu seguir a carreira do direito? Na verdade, a concorrência lá em casa era muito forte. Os dois irmãos menores, Alfredo Courtot, que era um grande pianista, um dos maiores pianistas que a França teve, quando esteve no Brasil num concerto, ouviu os dois, que eram pequenos, e disse que ele aconselhava que os dois seguissem a música. E realmente os dois seguiram. O Eduardo foi titular de piano na Universidade de São Paulo, todos os discos dele são gravados no exterior, e o João Carlos, essa carreira brilhante, primeiro como pianista, depois como regente. Agora, concorrer com os dois era difícil. Eu tocar, embora tenha tido um episódio muito interessante. Um dia, a Guiomar Novaes esteve lá em casa e a Guiomar ouviu os três tocarem. E o que ocorreu? Ela chegou para o meu pai e disse, olha, o Ives deve seguir a carreira pianística. Eu brinquei, papai, ela deve ter dito isso, porque o vinho português que você serviu era muito bom, pois ela teve dificuldade de saber qual era o que tinha melhor tocar. Mas a concorrência era muito forte, os dois tinham talento e eu não tinha. Gosto de música, mas eu prefiro muito mais a poesia do que a música, e por isso é que eu resolvi seguir uma carreira diferente. Mas o seu talento é a sua vocação pelo direito, né? Eu gosto do direito, embora o Laércio, quando nós éramos estudantes, eu tinha um grande amigo, que deve ter sido seu amigo também, que já faleceu, o Saulo Ramos. Oh, Saulo Ramos, o Saulo. Nós saímos para o interior declamando poesias. E o Saulo dizia o seguinte, Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o poeta. E, de fato, você é um grande poeta. Não é? Não sou um grande poeta, mas gosto de poesia. Muito bem. Que história é esta de que você fez um curso de perfumista na França? É que o ramo do meu pai era da perfumaria. Então, quando eu saí do Colégio Bandeirantes, eu nem fui para a faculdade. Eu já fui direto para a França estudar perfumaria. Estudei
um dos maiores perfumaristas do mundo naquela época, que era o criador do Magrife de Carvem, do Tabu de Dana, do Chasse Gardé, e estudei com ele. Mas quando voltei, eu disse, eu tenho um curso universitário. Fiz o cursinho do Castelões, você se lembra do Castelões? Lembro. Eu também estudei no Bandeirantes. Entrei na faculdade com facilidade, apesar de ter feito o cursinho 3 meses, e aí eu gostei do direito. Aí eu disse, papai, eu não vou seguir. Felizmente, meu segundo irmão gostava da perfumaria, ele ficou com o negócio do meu pai. Ótimo, muito bem. Bem, mas você foi o presidente do Partido Libertador e, inclusive, presidiu o Conselho dos Presidentes e Diretórios Metropolitanos de Partidos Políticos, não é isso? Foi, exatamente. Por que não seguiu a política? Não, eu não segui. Eu não gostava do direito e foi porque o Mendes Sal, Raul Pila, o Paulo Brossard, na época nós estávamos enfrentando digamos, esse desmando do Jango, que queria quebrar a hierarquia militar, com que os sargentos fizessem aquela marcha. E eu, a pedido do Mendes Sá, disputei a eleição aqui em São Paulo contra o Rodrigues Alves e ganhei a eleição. Como estamos lançando os programas de televisão, horários gratuitos, eu uni os presidentes de diretórios metropolitanos, fomos ao seu amigo, que deve ter conhecido, faleceu recentemente, o Euler Bueno, era o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente. Lutei contra os canais de televisão, consegui pôr o programa nas 8 horas, o Euler deu um apoio total, e eu presidi esse colégio de presidentes de diretórios metropolitanos. Quando veio o ato institucional número 2, que encerrou os partidos, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, evidentemente, eu disse, sem parlamentarismo, com 2 aglomerações políticas, que era a Arena e a MDB, eu não vou fazer mais política. Eu vou só cuidar de ser professor e advogado. Muito bem, mas você prima pela inovação. Pela inovação, que é a criatividade, é aquela que, pelo menos, dá ao homem uma motivação maior. Você criou um vestibular para a candidatura, né? De político, né? Foi. Então, conte um pouquinho para nós. O que acontece? Quando eu peguei o partido como presidente, éramos 13 partidos apenas. E o partido era o que estava em último lugar em nível de eleição. E nós não tínhamos quadro. Tínhamos um vereador importante, que era o Silva Ribeiro, que era líder do Prestes Maia na Câmara dos Municipal, mas não tínhamos quadros. Então, eu disse, com o diretório que eu mesmo montei, o Mendes Sá dizia que era um jardim da infância, porque eu era mais velho, tinha 27 anos, mas montei e disse, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro saber se há pessoas com os ideais parlamentaristas e não é qualquer um que queira ser candidato. Montamos uma banca universitária para saber o nível cultural dos vereadores, dos candidatos. Tivemos 150 candidatos para 60 vagas de vereadores, selecionamos 60 vagas, e o que ocorreu? Houve os programas de horários gratuitos, eles iam tão bem, Laércio, que de 13º lugar nós passamos a ser o 3º, com vereadores do nível de um Jaime Rodrigues, de um João Lemos, de um Paulo Soares Sintra, todos eles com uma grande formação moral e todos com capacidade de defender, e todos parlamentaristas. E você disse a palavra mágica, uma grande formação moral. Claro. Mas nós tínhamos isso, essa preocupação. Nós tínhamos um professor que presidia esse vestibular, que era o professor Maurer, da Universidade de São Paulo, e era um homem de uma linha moral, e ele tinha uma preocupação de saber, ia saber como é se bem casado, etc., tudo isso. Muito bem, mas você tem 33 títulos acadêmicos, né, no Brasil e no exterior. Comente um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Eu fiz a faculdade de Direito, tive uma briga com aqueles que detinham o poder depois de ter abandonado a política, tive um IPM, um inquérito policial militar, porque o Delfim, que hoje é meu amigo, meu baú de ressentimentos não tem fundo, parece. Ele pediu o confisco dos meus bens em 69 e a abertura de um IPM, porque eu defendi uma empresa que era a empresa da qual eu substituí o Gami Silva, lembra-se do Gami Silva, que foi professor e era ministro da Justiça, e os dois disputavam uma indicação para o governo de São Paulo.
Então, quando ele pegou a minha declaração de imposto de renda, onde eu declarei os honorários do cliente, que era a Companhia de Cigarros Sudã, ele entendeu que os honorários que eu tinha recebido eram fruto do que ele entendia que era roubo, apropriação indébita da Sudã. Sim. Então, pediu ao Gama que abrisse o IPM, que era policial militar, contra mim, e o confisco dos meus bens. O que ocorreu, Horácio? O Gama mandou arquivar e, evidentemente, claro, eu enfrentei. E a questão, em 69, 13 de fevereiro de 69, abertura de um IPM que naquela época era qualquer coisa de terrível. Sim. Em 71, o Supremo Tribunal Federal, para mostrar a independência do Poder Judiciário, eu ganhei por 5-3 a questão que dera origem ao IPM arquivado. Que maravilha, né? Isso acontece. Até foi bom que acontecesse isso, não é? Foi. Porque ficou demonstrada a sua lisura, não é? Claro. É lamentável pensar que o advogado, ele no exercício da sua profissão... Mas o Delfim era assim. Nós temos 4 livros escritos juntos, eu e o Delfim Neto. E hoje somos bons amigos. Ele é da Academia Internacional de Direito e Economia. Fundamos juntos a Academia Internacional de Direito e Economia em 86. E ele dizia que era uma raiva técnica. Uma raiva técnica. Que ele estava querendo era atingir o Gama Silva para ser concorrente indicado pelo Costa Silva para governador de São Paulo. Mas se lamenta que ainda há julgadores até que pensam dessa forma, pensando que os honorários são frutos de uma corrupção ou coisa parecida. Não tem nada a ver. Numa época que muita gente não declarava honorários, porque hoje tem todos os controles. Claro. O fato de eu ter declarado demonstrava a lisura do meu comportamento como contribuinte. Claro, claro. Muito bem. E explique para o nosso telespectador sobre sua defesa, que virou livro, referente a uma ação declaratória de constitucionalidade. Aí foi uma briga com o presidente Collor, e que hoje me dou bem com ele, e com a ministra Zélia. Eu fui ao Senado Federal. O Senado Federal mostrei que o último plano deles era um absurdo. Discutimos, estava o Roberto Campos, Dornelles, etc. O Candir, que hoje é meu amigo também, se opôs. E ele, para combater, ele resolveu o projeto de termos o que eles pretendiam, que era uma ação, criar uma avocatória para que não houvesse mais possibilidade de liminares contra o plano e levar para o Supremo, bastaria alegar lesão ao patrimônio público para poder suspender as liminares. Eu escrevi um artigo no Estado dizendo o seguinte: por que não criar uma ação declaratória? Se o Supremo quiser, entra, mas ele vai decidir sobre argumentos jurídicos e não por grave lesão ao erário, com que não haveria responsabilidade nenhuma. Daí o Roberto e o Gilmar Mendes, que assessorava o Collor, ele foi subchefe da Casa Civil do Collor, o Gilmar pegaram e disse: vamos pôr isso na emenda número 3. Discutimos muito, ele colocou, foi aprovado pelo Congresso Nacional, aí eu e o Gilmar escrevemos um livro com ação declaratória, eu contando a origem. Foi aquele artigo meu no Estado de São Paulo, e terminou efetivamente hoje estando consagrado na Constituição. Muito bem. Bem, quando os governos violentam o direito, não tenhas receio de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e os pusilânimes te critiquem pela acusação. Este é um dos artigos do Decálogo do Advogado que você escreveu. Discorra um pouquinho sobre essa reflexão. Porque eu entendo, Lécio, eu fui sempre advogado. Você lembra um comum amigo nosso, o desembargador Dínio? Sim. Dínio de Santos Garcia. O Dínio uma vez me convidou, na época que eram os desembargadores que escolhiam os candidatos ao Quinto Constitucional para ser desembargador. Eu disse: eu tenho, Dínio, uma grande admiração. Participei de concursos, as bancas examinadores de concurso para magistratura, mas a minha vocação é de advogado. Alguns que nascem com vocação para juízes, para o Ministério Público, a minha é de advogado. Agora, o advogado tem que ter 2 funções. A primeira é de defender os seus clientes dentro da lei, mas a segunda, que é extremamente importante, é defender as instituições. Na defesa das instituições, ele não pode ser pusilânime. Se ele está convencido, pode estar errado, mas se estiver convencido de uma tese, ele tem a obrigação de defender